e meninos! A aula de hoje é uma aula extremamente técnica. É um bloco onde vocês vão ter muita técnica. Então preste bastante atenção, porque é uma aula muito rica. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar ao máximo. Então eu vou ter aqui triângulo, retângulo, vou ter costura deslocada, triângulo deslocado e vou ter o Brave Word. A união de todas essas técnicas deu esse belo bloco aqui. Eu trabalhei com tons de cinza, vinho e preto. Então o que eu fiz? Eu separei tom de vinho, um cinza num tom mais escuro um pouquinho e um cinza mais claro. Um claro, que poderia até ser um cinza bem clarinho, mas aqui eu acabei colocando um neutro. E o preto. Então, 2 tons de cinza, vinho, preto e neutro, para montar esse bloco. Mãos à obra? Vamos lá? Antes de continuarmos a nossa aula, você já se inscreveu no nosso canal? Então, se inscreva, curta e ative o sininho das notificações. Porque toda quinta-feira eu libero uma aula nova e exclusiva somente para você. Então não se esqueça, curta, ative as notificações e se inscreva no nosso canal. Então o que eu vou fazer? Vou precisar preparar o Brave Word e o triângulo retângulo. E vou precisar preparar também as células com o triângulo retângulo. Então, por onde eu vou começar? Vou começar por aqui, pelo triângulo deslocado. Então, para isso, eu vou precisar de 2 quadrados, um do neutro e um do cinza claro, de 15 centímetros e meio. Deixa eu só confirmar a medida aqui. 15,5, isso, 15,5 deste e 15,5 desse. Vou posicionar direito com direito, fio reto na mesma posição, os dois. Então, os dois tecidos com o fio na mesma posição. E vou riscar uma diagonal de um lado e vou riscar outra diagonal do outro lado. E vou riscar margem de costura em uma das diagonais. Escolhe uma das diagonais e risca a margem de costura e risca a margem de costura do outro lado também. Então, o que eu fiz aqui? Risquei as duas diagonais e pus a margem de costura de um lado e a margem de costura do outro. E vou costurar em cima da linha que eu risquei de margem de costura. Então, tanto de um lado quanto de outro. Feito isso, corta as quatro partes, as duas diagonais. Cortei de um lado, cortei primeiro que eu costurei. Nossa, Ana, mas não vai escapar do outro lado? Não, quer ver o que vai acontecer? Venho aqui, olha, ela tá costurada, então eu venho e corto aqui. Corto de um lado e corto a outra também. Então, eu já tenho 4 partes, que são exatamente essas 4 partes que eu vou precisar. Aí eu vou para o ferro e vou passar com a costura aberta todas essas partes aqui. Venho aqui e passo essas partes aqui com a costura aberta. Tira esses pedacinhos que sobram, olha. Tira essas pontinhas que sobram. E prepara todas essas 4 partes desta maneira aqui. Deixa reservado. Deixa reservado. Feito isso, vou preparar agora. Então, eu já deixei essa parte aqui preparada. Feito isso, vou preparar agora o Brave Word. Para o Brave Word, o que eu vou fazer? Eu vou cortar os quadradinhos de 7,5
7,5, 7,5 do vermelho. E o retângulo aqui de 7,5 por 9,5. De 7,5 por 9,5. Cada parte dessa, eu vou tirar duas dessa. Então, eu preciso de duas peças dessa daqui construída. Então, eu vou precisar de 4 dessa e 4 desse daqui, de 7,5 por 9,5. Costuro o retângulo no quadradinho vermelho e emendo deixando esse espaço aqui. Feito isso, vou fazer isso daqui, olha. Quadradinho com retângulo, quadradinho com retângulo. Inverto na mão e costuro aqui. Certo? Costurou, você vai ter essa peça aqui. Você vai ter essa peça aqui. Você vai virar para o lado do avesso e vai riscar da ponta, olha, da ponta até o vértice aqui, uma diagonal. Quando fizer isso, veja se ele está fazendo certo, olha, se você está marcando no lugar certo. Ele tem que ficar nesse formato aqui. Tem que ficar nesse formato aqui. Riscou a diagonal, veio aqui, riscou a diagonal. Aí o que eu faço? Eu vou cortar. Vou vir aqui, diferente do que eu faço no Brave Word, que eu posiciono em cima de outro retângulo, aqui eu vou cortar. Você vai vir e vai cortar no meio das duas linhas. Vai passar o cortador ou a tesoura e vai cortar no meio das duas linhas. E você vai ter esta peça aqui, olha. Você vai ter duas peças dessa. Então, tá vendo aqui? A linha que eu risquei e o meio que eu cortei. E vai vir, ele tem que cortar no meio para sobrar essa margem de costura aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa metade aqui com a metade que eu construí, com essa outra metade que eu construí aqui, e vou unir uma na outra. Então, eu vou pegar essa metade que eu construí primeiro, com a parte do Brave Word aqui, e vou unir uma com a outra aqui. E vou construir 4 células. Vou montar 4 células dessa daqui. Aqui tem que prestar atenção na hora que vocês forem montar, olha. O cinza tá para cá, o outro cinza tem que estar para cá. Então, eu vou pegar este cinza aqui, olha. 2 ficam numa posição e 2 ficam na outra. Uma aqui. A outra aqui. E a outra aqui. Então, tem que prestar atenção nesses cinzas aqui, olha. Como se ele estivesse junto. Olha, como se ele estivesse junto aqui. O neutro e o cinza aqui. Tá? Para poder... Dá até para montar um outro bloco, olha, se você quiser. Mas é dessa maneira aqui, ó. Esse cinza junto com esse cinza em cima e esse cinza em cima. Vai cortar um quadradinho de 7,5 por 7,5 para o centro do neutro e vai reservar. Vou agora construir os triângulos retângulos. Então, vou deixar aqui do lado e vou construir os triângulos retângulos. Para construir os triângulos retângulos, eu vou precisar de 4 retângulos de 8,5 por 15,5. 4 de 8,5 por 15,5 e 4 de 8,5 por 15,5. Vou posicionar desta maneira aqui. Então, eu vou pegar o retângulo preto, o retângulo vinho e vou fazer... Olha como que monta o triângulo retângulo. Essa ponta em cima e essa outra ponta aqui embaixo. Posiciono desta maneira. E vou riscar uma diagonal de vértice a vértice. De vértice a vértice. Eu falei 4 retângulos, não são 4, são 2. 2 retângulos preto e 2 retângulos vinho, tá? Por quê? Porque eu vou riscar a margem de costura aqui e vou riscar outra margem de costura aqui. Então, eu vou ter 2 triângulos retângulos. De cada peça eu tiro 2 triângulos retângulos. Eu tiro tanto esse para cá, quanto eu tiro esse para cá. Certo? Então, o que eu vou fazer? Vou passar uma costura aqui e uma costura aqui. Então, eu passo uma costura aqui e passo uma costura aqui. Passou a costura, você vem e corta na linha do meio que está riscada. Então, de cada corte, eu tiro 2 triângulos retângulos.
tiro 2 triângulos retângulos. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai riscar cada triângulo que você cortou, você vai riscar uma margem de 0,75 aqui em cima e uma margem de 0,75 aqui embaixo. Então você vem, risca a margem de 0,75 em cima, embaixo e corta. Tira esse excesso, 0,75 em cima e embaixo. Tenho certeza que você não sabia disso. Corta em cima e corta embaixo. Aí sim, você pode montar agora as partes, porque eu preciso ter a margem de costura para poder fazer essas uniões aqui. Senão eu não consigo fazer essa união aqui para poder dar esses encaixes. Então agora eu vou montar. Agora eu vou pegar o vermelho sempre para cima e na lateral, né? Para cima não, para as laterais. Então vou vir aqui. O outro aqui embaixo e o outro aqui embaixo. Quando eu falo para cima é assim, para fora. Falei errado, falei para cima, mas é para fora. Aqui, ó. Quadradinho no centro de 7,5 e vou encaixar os triângulos retângulos. Então vou vir aqui, vou encaixar o preto para cá. Vou vir aqui, olha, esse não encaixa, tá vendo? Então eu vou virar ele ao contrário. Vou virar a posição ao contrário. O preto para cá, pro claro. Aqui a mesma coisa. Se eu puser assim, olha, o vinho tá aqui embaixo. Eu vou virar o preto para cá. E aqui o preto para esse lado aqui. Construir. Vou costurar desta maneira e desta maneira aqui. Terminou de costurar, aí você vai na horizontal. Encaixa aqui. Observa que tem que ter esses encaixes perfeitos desse lado. Encaixes perfeitos aqui. E vem desse lado aqui. Montou o bloco. Presta atenção que se você inverter qualquer célula aqui, você modifica o bloco. Tá errado? Não, você vai criar um outro bloco. Então a dica que eu dou, toda vez que montar o bloco, fotografe. Tira uma foto e olha de longe. Porque às vezes a gente, quando está com o campo visual muito perto, você acaba não enxergando e acaba invertendo. Essa inversão cria-se um outro bloco. Mas se você quiser fazer exatamente igual a esse, tira a foto e olhe para ver se não inverteu nenhuma célula. Espero que vocês tenham gostado. É um bloco muito rico e que faça muito proveito dele. Beijinhos e até a nossa próxima aula. Vocês que assistiram a aula até aqui e quer saber mais sobre PET, sobre costura criativa, vocês não podem deixar de conhecer o portal do Patchwork. O portal do Patchwork é a minha escola de patchwork, de costura criativa. Lá eu ensino vocês desde o PET para iniciante, para nível avançado, tem todos os tipos. Tem uma infinidade de aulas, desde PET, bolsas, peças utilitárias, desde as peças mais simples até aquelas peças mais elaboradas. Se você quer saber mais, o link está na descrição desse vídeo, clique nele e venha fazer parte. Eu te espero lá!